enfim, o São Paulo venceu 3-2 de virada, hein, Arnaldo? Tava perdendo de 2-0, o jogo tava indo pro ralo. Aí, virou Rian Francisco, Ferreira. E aí, sei lá, se esses caras vão jogar no time titular, o que vai acontecer? Nada. Nada. Depende, qual é a data deles? Não, eles são 2006, né? Eles Então, 2006 tem quantos anos? Já? acabaram de fazer 18. Então, tem mais 2 anos. Vai queimar os caras. Então, essa geração do São Paulo, do jogo de ontem, a do William Gomes, a do Henrique, do Carmo, que já estão no profissional, é a geração que o São Paulo considera a melhor dos últimos tempos, enfim. Mas eu acho que o jogo de ontem, Tironi, tem uma peculiaridade, né? O time do Palmeiras é melhor que o do São Paulo, a base do Palmeiras é melhor que a do São Paulo. Agora, quando você joga uma Copa, um jogo único na sua casa, com torcida no Morumbi, o São Paulo conseguiu tirar forças e virar o jogo para cima do Palmeiras. Jogou melhor, mereceu a virada. Mas o campeão brasileiro foi o Palmeiras, o campeão da Copa. É como se o Palmeiras ganhasse pontos corridos e o São Paulo ganhasse a Copa do Brasil, no profissional. Aconteceu ano passado. Aconteceu ano passado. Parecido, aliás, né? Então, e a Copa do Brasil Sub-20, para quem não conhece, ela é diferente da do profissional. Não estão todos os clubes da Série A incluídos, não. É uma descentralização. São Paulo jogou contra Tunaluso, do Pará, contra Londrina, contra Criciúma, contra Bahia, e pegou o Palmeiras na final. Por ser o Palmeiras, por ser a base do Palmeiras, talvez a coisa mais visível da diferença dos clubes hoje, foi muito importante para os moleques, evidentemente. Para o técnico novo, Alain Barcelos, para o Zubeldia, que estava no campo, para o Rafinha, que deu a preleção. O São Paulo tratou a final, por ser na sua casa, por ser o Palmeiras, de um jeito diferente. O São Paulo tinha acabado de perder o Paulista para o Novo Horizontino, 3-0 na final. O Horizontino que eliminou o Palmeiras, que é um bom time, sub-20, e que está fazendo um trabalho também a longo prazo. Aí, Tironi, isso entra no portfólio. Ganhei do Palmeiras na base. É claro. E a referência hoje é o Palmeiras. Claro, Palmeiras. hoje estava, embora o Casares esteja na Europa, todo o resto do departamento de futebol profissional estava lá no Morumbi. Claro. E o Zubeldia tem que estar lá mesmo, tá certo, ele vê os moleques de perto. Claro. Porém, os maiores destaques são 2006. Tem um monte de cara 2004 lá, mas esses caras não os melhores são 2006. O que quer dizer isso? O Rian Francisco, que é um cara muito promissor mesmo, que fez os gols. Só ver as finalizações dele, você vê uma coisa peculiar na hora de finalizar, que é um requerimento hoje no futebol um tanto quanto raro, finalizar. Os caras têm uma dificuldade de finalizar. Agora, aproveitar isso no time profissional imediatamente, que é meio um clamor da torcida do São Paulo, que é clamor barra paura, não tem dinheiro para contratar. O time chegou no seu limite. Usa a base. Depende. Se você não usar a base com critério, o cara de 2006 acabou de completar 18 anos, acontece o que está acontecendo com os caras no profissional. Sobe, joga uma partida aqui, outra lá. E aí, na mesma noite, pude apurar isso, foi divulgada... É que o Corinthians e o Palmeiras não estão nem interessados nisso, mas o São Paulo está um pouco mais. Foi divulgada a tabela do Campeonato Paulista de Futebol. O Corinthians vai ter que estar interessado porque ele vai jogar pré-Libertadores e já tem clássico encavalado, que é sempre assim, né? O Paulista, ele se impõe pela grana, pela rigidez no regulamento, não é que nem o Carioca, você pode usar o sub-BB durante 4 rodadas, e foi divulgada a tabela do Paulista. A relação umbilical do Casares com o Reinaldo Carneiro de Bastos, presidente da Federação Paulista, rendeu ao São Paulo uma partida de adiamento, a estreia contra a Inter de Limeira. Então, o Campeonato Paulista começa no dia 15, São Paulo está nos Estados Unidos, junto com o Flamengo, junto com o Atlético, junto com o Cruzeiro. Qual a diferença em relação ao Atlético, Cruzeiro e Flamengo? Atlético, Cruzeiro e Flamengo vão jogar com o time principal estadual dele lá na 18ª rodada. Né? E aí a questão é a seguinte, o São Paulo, na segunda rodada, tem o Botafogo em Ribeirão Preto, dia 19. Dia 19 tem São Paulo e Flamengo, nos Estados Unidos. No mesmo dia. E não foi adiada a segunda rodada. Era um pleito do São Paulo. O que quer dizer tudo isso? A base, o Rian Francisco, o Ferreira, a turma, vai ficar em São Paulo jogando a Copa São Paulo. E aí, aos modos que acontece com o Flamengo muitas vezes, na hora da segunda rodada vai ser essa base e metade da galera lá da pré-temporada que volta antes para fazer essa segunda partida. Isso aí vai dar errado. Claro que vai, né?
evidente, é óbvio, né? Ai, ai. É evidente. Então, eu tento esses jogadores, mas não consigo. Mas enquanto a política de boa convivência com a federação render isso, né, e divulgado o calendário, o São Paulo já tinha a pré-temporada fechada nos Estados Unidos, esses meninos eles vão jogar, até pela idade, a segunda Copa São Paulo. Eles jogaram a Copa São Paulo do ano passado com 17, transição errada, técnico errado, precipitaram, queimaram etapas, vão jogar a segunda Copa São Paulo. E vão enxertar o time do Paulista nos momentos em que o time profissional não puder atuar. É mais ou menos isso. E acho que essa situação, ao menos, hoje eu tenho até que dar os nomes, né? O novo coordenador da base do São Paulo, do meio do ano para cá, é o Márcio Araújo. Márcio Araújo que a gente conhece desde bebê, né? Chegou a ser meu vizinho. Pois é. Eles mudaram algumas coisas, eles fizeram a inversão dos treinadores, né? O Alan Barcelos está indo muito bem no Sub-20, o Menta voltou para o Sub-17, um rearranjo, mas sobretudo o rearranjo nos contratos dos moleques. Porque senão, meu velho, o Rian Francisco faz 50 gols, acaba o contrato dele e ele vai de graça. E todos esses jogadores, fora o Henrique do Carmo, que está no profissional, ainda não renovou, só vão ser aproveitados no time principal porque eles têm contratos longos, né? Muitos longos. Então, eu acho que aí você pode usar e, eventualmente, negociar. Você percebe que está começando a dar os primeiros passos da profissionalização? Pois é. Os primeiros passos. Você imagina se o São Paulo não faz o Zubeldia, não faz o bom campeonato brasileiro. Nossa ele cai na pré-Libertadores com essa loucura. Com essa loucura de calendário. Você imagina. Vamos vender tudo, vamos gastar tudo aqui. Como que você faz o calendário? É a sorte que vai jogar só em abril. É isso, a sorte é essa. Meu Deus. E outra coisa legal, que aconteceu, 15 mil pessoas no Morumbi, na chuva, segunda-feira à noite, meu cara. Bom, né? Muito bom. Eu acho que a diretoria fez bem, né? Foi entrada gratuita, que tinha que ser, obviamente. E isso impacta muito para os meninos. Eles, durante o ano, eles estão acostumados a jogar sem ninguém. É só a família, ou no CT. Quando acontece tipo de 15 mil, impacta muito, assim, mas é muito mesmo. Quem você conversar com qualquer pessoa de base, eles falam que quando tem torcida no estádio para os meninos, tanto que tem alguns que não jogam bem, porque não conseguem conviver com tanta gente no estádio. Foi bem legal mesmo. Bom, e paralelamente a isso, estamos falando de base, estamos falando de veteranos. Luiz Gustavo encaminhando a sua renovação, é isso, Arnaldo? Não ainda, Tirone. Nem o Rafinha, nem o Luiz Gustavo vão falar. O Rafinha estava lá, eu acabei de falar no estádio, junto com o Wellington Rato, comandou lá. Né? O Rafinha adquiriu um papel... Sem nó, né? Nunca. Ele não foi lá pro... Nunca. Né? Convenhamos, certo? Pô. Integrado. Tá? Pois é, os moleques ficam lá, tirou foto com ele e tal. O Rafinha, a informação que a gente tem é que ele, no meio do ano que vem, ele está preparando a aposentadoria para o meio do ano se mudar para a Europa e trabalhar no Bayern de Munique. Certo? Como o Bayern de Munique sempre aproveita ex-jogadores em funções. Até lá ele pretende continuar jogando. Até lá ele pretende continuar jogando no São Paulo. Certo? Até seja uma prorrogação de contrato. O Luiz Gustavo é diferente. O Luiz Gustavo fez uma temporada muito boa. O São Paulo quer, de fato, a permanência dele. Ele falou que só vai discutir depois da temporada. Mas aí é aquilo. O São Paulo precisa tirar... Olha como é diferente de tudo que a gente está falando. O São Paulo precisa, a partir de janeiro de 2025... gastar com a folha de pagamento do seu futebol profissional menos de R$1,5 milhão. Então, se hoje ela é de 9 milhões e 500, ela precisa ser de 8 milhões no ano que vem, a partir de janeiro. E isso falando em contratar 2 ou 3 jogadores, que não consegue, certo? Então, para o começo do ano, é um cenário completamente... Ou você consegue vender... encher no lugar com o mesmo orçamento, ou você tem trava. Você, putz, olha, vou pegar um empréstimo ali, o patrocinador ajuda. Não tem isso. Né? Esse é o plano, e o que ingessa demais. É aí o que o Vessone fala.
Se o trabalho desse ano não rendesse fase de grupos, se o técnico não tivesse conseguido bons resultados com um time limitado, você estava num mato sem cachorro. E acho que o São Paulo só não está no mato sem cachorro porque já tem uma base de time e de comissão técnica para começar um ano que vai ser muito difícil no começo. E lembrando que o brasileiro é mais cedo, hein? Exatamente. Em Março. Já começa... Já começa na pegada. Muito bem, vamos conferir aqui. Então tá aí, né, galera? Foi um título muito importante pro São Paulo ontem na Sub-20, né? Eu assisti, cara, que virada espetacular. Rian Francisco jogou muito, né? O moleque também lá cortou pra dentro, foi um golaço, esqueci o nome dele agora. Já tá com o contrato renovado, ele, Rian Francisco. Isso é muito importante, né? E essa garotada vai ser próximo ano, vai jogar todos eles. O William Gomes, Pablo Mato também volta. Vai ter muita gente de Cotia ali no time, porque o São Paulo não tem grana. Zerou, não tem dinheiro. Né? E tem esse negócio do FIDIC aí. Então é isso, galera. Próximo ano a gente vai ter que torcer mais ainda, dar mais força ainda, porque o São Paulo chegou na hora das vacas magras, né? Como o Arnaldo fala. E a gente tá fazendo. O São Paulo tá fazendo isso pro futuro do São Paulo ser muito promissor, como for do Flamengo, como for do Palmeiras. Né? Eu acho que é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião aqui embaixo aqui, mas não esquece de deixar o like e se inscrever, galera, pra chegar pra mais São Paulino, pra aumentar essa comunidade. Todos crescem pra Band Esporte, link na descrição. Valeu? É nóis, mas ontem foi brabo. Né? Algumas revelações que podem ajudar muito São Paulo no futuro.